Olá, muito bem-vindos a mais um Estar Bem, sempre aqui no Povo Streams, aos domingos, o programa inédito às 8h30 da noite. Nós temos o patrocínio de Sicredi Origens, começo de ano pede novos planos, novas conquistas. Se o seu sonho é um carro novo, conte com o Sicredi Origens. Aqui você pode financiar até 90% do valor do seu veículo com taxas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo. Sicredi é ter com quem contar. E também para a Clínica Dr. Gilberto Nunes, cardiologista intervencionista. Nós temos o apoio de Shopping Total presente a todo momento há mais de 20 anos. Home 7.200, sofisticação, originalidade, tem tudo lá para a sua casa. E Ambientalize, ambientes inesquecíveis para o seu evento. O nosso programa está ao vivo para o canal 160 da Soul TV, pelo nosso canal do YouTube, pelo canal 15 RBTV para a Serra Gaúcha e também está disponível nos aplicativos para o sistema Android e iOS nas TVs Smart Samsung, LG, Sistema Roku. Então você, se não baixou ainda o nosso aplicativo, baixe e acompanhe toda a nossa grade de programação. Bom, hoje eu estou recebendo o Rafael Moura, que dentro de alguma de suas atividades, ele é sommelier, para falar sobre os vinhos, a relação do vinho e do bem-estar. Muito bem-vindo, Rafael, uma boa noite. Boa noite, Vanessa, muito obrigado pelo convite. Boa noite aos telespectadores que estão aqui no Poa Streaming TV. Prazer imenso estar aqui contigo, podendo aproximar essa cultura que é um pouco abstrata, um pouco distante das pessoas, né? Trazendo um pouquinho do meu conhecimento para compartilhar e levar até as pessoas um pouquinho mais de conhecimento. Então, conta primeiro um pouquinho mais assim das tuas atividades. Eu costumo dizer que o meu pitch é muito rápido, assim, né? Eu tenho um cross-selling do mundo do vinho. Uma das minhas atividades é a atividade de sommelier, mas hoje relacionada a vinho, ou eu sei, ou eu faço, com toda a humildade falando, ou eu conheço quem sabe, conheço quem faz. Isso desde construção de carta, treinamento, distribuição, importação, representações e produções de vinho. Então, tudo relacionado à cultura do vinho hoje, eu consigo contribuir e enriquecer a parceria, né? E enriquecer o conhecimento e somar os parceiros que querem gerar valor para esse mundo, para esse universo, que é o universo do vinho. E é um universo vasto, né? Amplo e de conhecimentos milenares, né? Então, a gente ainda aqui no Brasil estamos engatinhando nessa cultura, né? Verdade. E já trazendo, né, para a área da saúde, a gente tem aquele embate, né? O vinho, o álcool em geral, faz bem à saúde, não faz bem à saúde. Tem vários estudos, né? Que o vinho ele é associado à redução do estresse, né? Dá aquela sensação de bem-estar, ajuda na saúde cardiovascular, principalmente pelo resveratrol, um antioxidante. Claro que tudo tem as suas dosagens, digamos assim, né? Mas eu vou te fazer essa pergunta. A gente ouve falar do resveratrol, do antioxidante, dos polifenóis, que são benefícios que já são comprovados pela ciência. Mas nesse processo da produção do vinho, é preservado realmente esses compostos? É preservado e desenvolvido. É muito atrelado pelo processo, né? Vai depender da uva, vai depender do manejo, vai depender de como vai ser fermentado, vai depender da sanidade fenólica dessa uva, o tempo de maturação, como ela foi feita, porque esses precursores, né, resveratrol, os polifenóis, eles são desenvolvidos a partir do contato com a casca e com as sementes. Então, a partir desses processos, se preserva e se desenvolve mais ainda. Então, tudo que é relacionado a isso vai depender muito de como foi conduzido lá no início, de como foi colhido, em que estado chegou e como foi feita a fermentação. Então, depende de todo esse processo. Então, assim, não é... E depende de cada uva. Algumas uvas vão ter mais, outras vão ter menos. As brancas têm muito pouco, ela se concentra muito mais nos tintos, né? Então, vai depender muito da cadeia de como ela é conduzida. E muito eu vejo hoje em dia a presença dos vinhos orgânicos,
vinhos biodinâmicos, Tá. além dos vinhos que a gente está acostumado a Aham. ver já, usualmente. Existe Perfeito. diferença nesses tipos de vinhos? Aí eu vou te perguntar o seguinte, Vanessa, quanto tempo de programa a gente tem? É curtinho, nem É meia hora. curtinho, então assim, essa pauta seria, eu diria para vocês que nós teríamos assunto aqui para poder falar tranquilamente sobre cada um desses segmentos por 2 horas cada um deles, então tentarei aqui de alguma forma sintetizar e levar para vocês algo que seja muito acessível de vocês conseguirem compreender. Essa é a minha missão aqui. Os vinhos de forma convencional, eles abrangem alguns critérios de legislação e que são um pouco mais branda. Quando a gente entra numa questão de orgânico, ele inibe que você use qualquer tipo de sintético. Qualquer tipo de sintético para ser usado no vinhedo e nas cantinas. Mas, abrindo um pouco mais esse leque, pensa comigo, você tem ali 5 hectares de terra, aí o seu vizinho tem 5 hectares de terra. Aí você diz, eu sou orgânico, eu não uso nada sintético. Mas o seu vizinho usa esse inseticida, ele caminha pelo ar ou pelos córregos, ou por algum movimento natural, e que chega até o teu vinhedo. Teu vinhedo vai ser orgânico se houver uma fiscalização eficiente. Seu vinhedo não vai ser orgânico, porque ele vai estar sendo, de alguma forma, atingido por esses materiais sintéticos. Então, essa legislação ainda no Brasil ela é bastante branda. Ainda enquadraria nesse perfil os vinhos veganos, enquadraria ainda os vinhos naturais, que é uma outra cadeia mais complexa ainda, e a gente chega nos vinhos biodinâmicos. O biodinamismo, ele é muito rico, assim. É o material de estudo que eu trabalho com vinhos há 12 anos. E até hoje eu estudo e ainda sinto que falta cada vez mais, né? Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente fica com necessidade de conhecimento. Mas o biodinamismo, ele contempla não só a viticultura propriamente dita, ele aborda as questões científicas, as questões religiosas. Isso, eu vou trazer um case, trazer uma situação para vocês. Eu estive no Chile, ano de 24, fiquei 15 dias numa vinícola de prática biodinâmica. E eles levam tão a sério a prática do biodinamismo como energia do cosmos, energia da vida, que eles têm alguns compostos que eles fazem. Esses compostos são usados para tipos de doenças que o vinhedo vai ter. Então, se a uva está fraca, não está desenvolvendo bem, eles vão lá e usam um composto para jogar no vinhedo. Esse composto foi feito de alguma situação natural que se desenvolveu. E olha só que louco, eles têm uma choupana, uma casa de índio, no meio do vinhedo. Essa choupana, ela tem um telhado meio que duplo, assim. Tem um telhado, daí abre um espaço, aí tem um telhado menor. No centro dessa choupana tem uma barrica aberta de vinho com bambus que ficam entre esses telhados. Esse bambu coleta a água da chuva e do orvalho, que escorre pelo bambu e enche a barrica. Nossa. E a partir disso eles têm um calendário, onde vai ser calendário de poda, calendário de colheita, calendário que vai te permitir adubar, colocar esses compostos, e a pessoa que vai chegar e vai fazer a mistura do composto na água coletada pelo orvalho, coletada pela chuva naquela barrica, ela não pode ter uma doença, ela não pode ter uma frieira, não pode ter uma frieira no pé, né? Não pode ter uma feridinha. E ela tem que estar num estado de espírito muito gostoso, muito saudável, muito alegre, muito zen, muito conectado com essa maravilha que é a maravilha de viver e viver do vinho, muitas vezes. O que eles entendem? Que se você tiver algum tipo de desconforto, algum problema, isso vai ser passado
para o composto também, porque é energia, e isso vai levar para o vinhedo, que pode adoecer o vinhedo. Nossa. Então, olha a misticidade. Então, assim, se salvo o meu engano, pessoal, o biodinamismo nasceu na Áustria e desenvolveu muito forte na França, onde é o mundo da viticultura, né? A França. E a gente tem vinhos biodinâmicos que são néctares, assim, algo maravilhoso. Eu já tive preconceito, vou abrir meu coração aqui para vocês, nem deveria falar isso, mas lá no início da minha profissão, quando eu não tinha vasto conhecimento, não que eu tenha hoje, eu estudo muito para poder desenvolver um pouquinho, eu tinha um preconceito com vinho biodinâmico. Aí um dia um amigo me ligou e falou, Rafa, tá em São Paulo? Eu falei, pô, tô em São Paulo. Ele falou, cara, vem aqui na empresa, a gente vai fazer uma degustação de uns vinhos biodinâmicos, de um produtor tal. Eu falei, puxa vida, que cilada que eu vou me meter, né? Mas sabe como é que é? Relacionamento e tal. Conheceu. Falei, cara, não, pode contar comigo. Que hora é? Às 19 horas. E eu fui. Eu nunca tomei vinhos tão maravilhosos na vida. Caros, Sim. caros, mas maravilhosos, de extrema qualidade. Então, que não eu falei, poderia falar horas aqui sobre biodinamismo, vinhos convencionais, naturais, orgânicos, veganos e várias outras tecnologias que vêm sendo desenvolvida nesse sistema. Uma delas agora, a Europa está trabalhando muito com... eles trabalham com uma ideia de viticultura regenerativa. Não é mais o orgânico, biodinâmico, natural, né? É regenerar, é voltar a ser como era antes. Então é devolver para o ambiente a fauna, a flora, o matinho, o sapinho, o pato, o que tiver, que é natural daquele ambiente. Isso é um conceito que está muito forte em Portugal. Portugal, Espanha, que é viticultura regenerativa. Regenerativa, que interessante, né? E pelo que tu falou, tu conseguiu sentir na taça essa diferença. Absurdo, absurdo. Então é mais alguma coisa para quem assim já é apaixonado, está descobrindo o mundo dos vinhos, experimentar também. Já que tu começou a falar um pouquinho, a gente vê em várias variedades de uva que existem, né? Isso influencia o perfil do vinho, o terroir, o tipo de uva, onde é cultivado? Com certeza, cada uva tem a sua peculiaridade, cada uva tem os seus precursores aromáticos, cada uva tem seu perfil de vinificação, que pode ser interferido com a ideia do enólogo, porque o enólogo é terroir também, porque ele que determina como vai ser feita a condução. Mas a gente tem vou trazer uma escala muito rápida, né? A gente começa numa uva muito leve, muito delicada, como uma Gamay, que faz o Beaujolais na região da França, a região mais ao sul, a região do Beaujolais, que é uma uva extremamente delicada, levinha. A gente costuma dizer que ela e o Pinot Noir são as brancas dos tintos, né? Porque ela é leve, fresca, tem uma acidez gostosa. Depois a gente vai andando um pouquinho, pegando uvas que começam a ganhar corpo, ganhar expressão, ganhar potência, como um Chianti, vai chegando num Tempranillo, vai passando por um Merlot, vai entrando e a gente vai ganhando força, vai ganhando potência, vai ganhando corpo, textura. Então, cada uva determina um perfil, cada uva determina um momento que a gente vai tomar, com o que a gente vai harmonizar. Então, sim, interfere direto o perfil da uva, o enólogo, o terroir, aonde ela foi vinificada, qual o índice pluviométrico daquela região, se choveu bastante, se choveu pouco, se foi irrigado, se não foi irrigado, se tem amplitude térmica, se não tem amplitude térmica. É um composto de elementos que culminam no resultado final, que é o vinho lá na garrafa, né? Mas ele passa por muitos processos conclusivos para chegar e a gente girar uma taça e dizer, nossa, não gostei, ou gostei, sabe? Ou não gostei, ou gostei, é o que eu espero que as pessoas falem. Mas tem gente que usa, isso é ruim e isso é bom.
E o bom ou o ruim, ele é subjetivo. Isso que eu ia te falar, porque às vezes as pessoas ficam muito assim, porque esse vinho é maravilhoso, é renomado, e a pessoa vai lá, prova e daqui a pouco não gostou. E tá Uhum. tudo bem, né? Tá tudo bem, porque eu vou falar uma coisa pra você assim, Vanessa. Eu amo vinho com acidez. Eu amo vinho. A gente usa um termo no mundo do vinho que é um vinho mais crispy, mais crocante, né? Um vinho que é afiado, que a tua boca saliva. Mas tem gente que não gosta desse tipo de perfil de vinho, gosta de acidez média e baixa. Então, um vinho que eu vou gostar muito, quando termina o meu paladar, que é o meu gostar, Uhum. né? Quando começa o do outro, se ele não tem o mesmo paladar que eu, ele vai dizer que não gosta. Então, se eu gosto de vinhos mais crisp, mais crocantes, né? Vinhos mais verticais, mais ácidos, eu vou escolher vinhos de regiões mais frias, porque não há uma maturação tão latente. Se não há tanta maturação, há preservação da acidez. Se há uma preservação da acidez, não gera tanto açúcar. E quando eu vou vinificar, que é a primeira fermentação, é a fermentação alcoólica. Se não gera tanto açúcar, não faz tanto álcool. E cria-se um vinho um pouco mais magro, um pouco mais vertical, um pouco mais ácido, né? Quando é ao contrário, pessoas que preferem vinhos mais robustos, encorpados, alcoólicos, esses vinhos tendem a ter acidez mais baixa. Por quê? Porque possivelmente eles são de locais quentes, que há uma sobrematuração da uva. Quando há uma sobrematuração da uva, essa uva ela perde acidez e ganha amadurecimento. Quando ela ganha amadurecimento, ela concentra aromas e sabores. Esses sabores geram açúcares e os açúcares geram álcool. Então eu tenho um vinho com acidez mais baixa, potencial alcoólico mais alto, mais gordo, mais amplo, mais robusto. Então, como é muito importante a gente entender primeiro o que nos faz feliz, o que nos agrada, e depois a gente já começa a entender, cara, mas baseado nessas equações, eu gosto de clima quente, então. Então eu vou fugir de vinhos do norte, né? Do Piemonte, fugir de vinhos da Alsácia, vou começar a ir para o sul da França, para o sul da Itália, para os vinhos mais daqui da nossa região, da Argentina, da campanha gaúcha. Ah, não, mas eu gosto de vinhos mais frescos, delicados. Então a gente vai para a Serra Gaúcha, a gente vai para o Vêneto na Itália, a gente vai para Chablis na França. Então é muito importante a gente se entender como apreciador, como consumidor, para daí a gente poder ter uma escolha mais assertiva, né? Não, perfeito o que tu falou, porque às vezes as pessoas estão começando a beber vinho ou já bebem vinho há muito tempo, mas às vezes não acabam não associando essa relação. Até na busca de comprar um vinho, daqui a pouco compro um vinho que, vou experimentar um novo. E sem saber essas definições, Sim. acaba escolhendo novamente talvez o que não seja tão gostoso ao seu paladar. As pessoas ainda são muito reféns de marcas, né? Infelizmente. Eu respeito todas as marcas, acho que todas têm um papel fundamental, desde a marca X, que produz em larga escala, desde a marca Y, que produz em média escala e posiciona seu vinho muito caro. Todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seu prestígio, mas tecnicamente falando, profissionalmente falando, eu bebo vinho. Eu não bebo marca. Uhum. Eu bebo vinho que eu gosto, vinho que é bom, vinho que me faz feliz. Então, sempre que você, bebedor que gosta de beber marca, eu convido sempre a você consumir vinho às cegas, né? Se você vai num ambiente, você está acostumado a tomar o seu vinho, aquele vinho que te dá segurança, né? Vai num ambiente que tenha um profissional e diga para ele: me surpreende, gosto de vinho nesse perfil, mas me traga algo para eu provar, sem me dizer que país, que uva, mas baseado na expertise do profissional, ele vai captar, ele vai entender o seu perfil e ele vai querer te surpreender e te trazer para um mundo muito grande, do mundo muito grande do vinho, porque o vinho, a vida é muito curta para tomar o mesmo vinho sempre, entende? Verdade. A gente tem em torno de 3 milhões de rótulos no mundo.
sendo renovado a cada safra. Então, 2025 nós tivemos 3 milhões de rótulos. 2026 é uma nova safra, vai ser mais 3 milhões. E a gente fica tomando o mesmo a vida inteira. Então, se permita desbravar, se permita conhecer, se permita sair daquela uva que tu gosta tanto e conhecer uma uva que anda junto com ela, anda do lado dela ou é parecida com ela, para te entender a pluralidade do mundo do vinho. Então, não precisa tomar sempre... Vou pegar algo vou usar uma uva que é muito peculiar na nossa região. Não precisa tomar sempre Malbec. Pode degustar um corte bordalês, né? Que é uma combinação de Cabernet Sauvignon com Merlot, enquanto que a Merlot vai trazer um pouco mais de corpo, vai baixar essa acidez, vai vir a Cabernet que vai trazer pujança, vai trazer álcool, que vai trazer estrutura, e uma vai fazer um casamento tão perfeito com a outra que vai criar um blend, que é um corte bordalês, que é dado o nome porque surgiu na região de Bordeaux. Essas duas uvas com outras 18 uvas, e que fazem essa composição, que vai ser uma bela de uma experiência. Então, se permita desbravar até para dizer não gosto, não quero repetir e vou ficar aqui na minha zona de conforto e que tá tudo bem, sabe? Bom, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu ando vendo bastante, até no supermercado já consigo visualizar os vinhos com teor de álcool menor, ou mesmo, que me chamou a atenção, os vinhos fits com proteína, com colágeno. Existe isso também? Então, hoje o mercado ele olha para todos os lados, né? E uma coisa que é fato é que o consumo de álcool vem diminuindo. Nós temos uma geração nós temos algumas gerações, algumas estão envelhecendo e estão partindo para outros planos, e outras estão chegando. E hoje a gente vive uma geração de bem-estar, né? De saúde. A gente vive uma geração onde se cuida mais, e o álcool, de alguma forma, as pessoas têm uma relação distinta com o álcool. Algumas pessoas conseguem ter uma relação saudável, sadia, aonde ele consegue beber o vinho e outras o vinho os bebe. E essa pessoa, ela no outro dia ela tá de ressaca, sim, ela tá imprestável, ela perdeu uma manhã inteira de trabalho por culpa de quem? Por culpa do álcool. Mas o álcool não é o problema. O problema são as pessoas que não têm um consumo honesto, verdadeiro, e por N motivos que eu não tô aqui para julgar, sim, ou avaliar, porque a gente sabe que cada pessoa tem a sua relação. Mas eu posso falar para você assim, eu falo por mim, pelo Rafa, né? Eu tenho uma relação extremamente saudável, eu trabalho com vinho, e meus amigos estão aí, os familiares, meus colegas de trabalho, nunca ninguém me viu alcoolizado. Porque eu não me permito perder o controle, eu não me permito sair do meu controle. Eu percebo que às vezes, quando eu estou disposto a ficar um pouco faceiro, eu chego num limite, eu falei, olha, a partir daqui eu uso um termo, né? A partir desse momento eu só dou migué, eu só giro a taça. Eu digo, opa, tudo bem? Claro, bota. Boa. Só giro a taça, porque eu sei o meu limite, eu sei a relação que eu quero ter com a bebida. E o vinho, propriamente, né, de quem a gente está aqui abordando, o vinho para mim é muito mais que uma bebida. Vinho para mim é estilo de vida, para mim é cultura, para mim é... O vinho, ele melhora todas as coisas que eu tenho na minha vida, ele melhora as minhas amizades, ele melhora os meus jantares, os meus almoços, ele melhora a minha leitura de fim de tarde. Eu pego, me sento, me deito na minha rede no fim de tarde, pego um bom livro e pego uma taça de vinho, a minha leitura fica muito melhor. Então, o problema para mim, na minha visão, não está no álcool. Tá como as pessoas se relacionam com o álcool, né? Então, o mercado, de forma comercial, ele tem que buscar recursos para subsidiar as perdas, né? Então, quando tu tem perdas significativas, tu vai ter as pessoas inventando modelos, metáforas para trazer essas pessoas de volta para o segmento, porque é uma fatia que movimenta milhões e milhões de dólares a nível mundo. Então, a gente vai ter vinhos com colágeno, a gente vai ter vinhos com proteína, nós vamos ter um vinho
que foi desenvolvido por uma inteligência artificial, que ela fez a composição e disse quanto que tinha que ser de cada coisa. Então, isso tudo vai ter. Vai ter vinho zero álcool, vai ter vinho desalcoolizado, que são coisas diferentes, né? Vinho sem álcool e vinho desalcoolizado são coisas distintas. Então, vai ter muitas pegadinhas para te trazer. Mas a minha dica e o que eu quero que as pessoas tenham é uma boa relação com a bebida, é uma boa relação com o álcool, que o álcool não seja fuga, que o álcool não seja uma oportunidade de se esconder de alguma coisa que aconteceu, porque a vida ela tem que ser enfrentada de peito aberto. A gente tem que enfrentar todas as situações lúcido, sóbrio, muito mais pensando no bem-estar da vida com racionalidade do que com emoção, né? E quando o álcool entra, a gente deixa, às vezes, muitas emoções falarem e decisões tomadas com emoções, elas não são as melhores, às vezes, né? Então, poder ser lúcido, ter razão sobre a decisão, eu gosto de pensar a vida dessa forma. Então, eu falo por mim e gostaria que as pessoas tivessem essa relação. Poder consumir um vinho ao meio-dia, por exemplo. Eu tenho um amigo italiano, e que ele veio trabalhar no Brasil e dele falou, Rafa, na Itália a gente servia para os colaboradores uma taça de vinho no almoço. E eles tomavam, almoçavam e iam trabalhar. Aqui no Brasil, se tu deixar... Não tem como fazer isso aqui, não. Então, a gente não está pronto ainda, né? Verdade. Bom, nós estamos finalizando o nosso programa, para tu ver como passa rápido. Mas nem deu pra gente... começar. Agora que eu tava... Pessoal, agora que eu tava conseguindo me soltar um pouco. Mas para tu ver, né, quem está nos acompanhando, o mundo dos vinhos é vasto. Eu acho que tu finalizou perfeitamente em relação ao consumo do vinho, a nossa vida, o nosso dia a dia, como é que a gente pode consumir o álcool com a leveza que ele merece, né? Sim. Então, eu quero te agradecer a presença aqui com a gente. Vai ter que voltar outras oportunidades para a gente falar um pouquinho mais desses outros vinhos do mercado. Minha agenda está disponível para o teu programa, para ti. O prazer imenso estar aqui contigo, com o teu telespectador, e me coloca à disposição. Qualquer dúvida que pessoal, qualquer dúvida que ficou do nosso bate-papo, minha rede social é @RafaMouraSommelier. Pode seguir lá, manda sua pergunta que eu respondo. Então, muito obrigado mais uma vez, Vanessa, pela oportunidade. Ficou registrado aí embaixo, então vocês acompanhem. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso programa inédito é sempre aos domingos, às 8h30 da noite. Eu aguardo vocês. Até o próximo domingo. Tchau!